falar sobre... e o tema é Sou Eu, Senhor. Eu estava... Esta semana vi um vídeo muito interessante que falava sobre este texto e de certa maneira acabou por influenciar-me bastante. Felizmente não fui eu a dar o GC esta semana, foi o Big Boss. Então não falei sobre isto e acabámos... Olha, vai a igreja toda a ouvir sobre isto. Então convidava a igreja que pudéssemos abrir em Mateus 26. Vamos lá, versículo 17. E já que estamos a falar de Páscoa, a Páscoa continua, é ou não é? Eu pelo menos ainda tenho amêndoas lá em casa. Alguém ainda tem amêndoas e ovos da Páscoa lá em casa? Mas elas estão a baixar o seu estoque de uma forma vertiginosa. Não sei o que é que a Cleicimar anda a fazer, mas estamos a ficar sem aquelas amêndoas roxas, que eu não gosto nada. Mas pronto, vamos lá. Toda a gente abriu? Então vamos lá. E diz assim: no primeiro dia da celebração dos pães sem fermento, os discípulos foram ter com Jesus e perguntaram: onde queres que te preparemos a refeição da Páscoa? E ele disse: ide à cidade a um certo homem e diz-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E esta Páscoa não tinha amêndoas, infelizmente. E chegada à tarde, sentou-se à mesa com os 12 e comendo com eles, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor. Esta foi a última ceia que Jesus partilhou com os seus discípulos. E é muito interessante porque estamos a falar no período da Páscoa. Este período já vinha desde lá de trás, desde o tempo em que o povo estava aprisionado não, era escravo no Egito, e a partir deles começaram a celebrar a Páscoa, de um grande livramento que Deus tinha dado ao povo hebreu. E o anjo da morte passou e não matou nenhum dos primogénitos daqueles que tinham o sangue na obreira e estavam a fazer aquele ritual que era suposto fazer. Mas esta foi a última refeição de Jesus, e é nesta última refeição de Jesus, antes de Jesus morrer e ressuscitar, que Jesus faz uma das revelações mais incríveis e mais chatas que porventura podem acontecer num jantar ou num almoço que estamos a partilhar com alguém que nós tanto gostamos, que é: olha, um de vocês vai trair-me, um de vocês vai fazer-me muito mal. Eu acho que a primeira coisa, se fôssemos nós, e se nós pensássemos, estivéssemos numa mesa com 10 amigos nossos, e nós conhecemos os nossos amigos, imaginem aquelas pessoas que vocês privam diariamente. Os discípulos estavam há 3 anos com Jesus, então privavam com os outros discípulos há 3 anos, dia sim, não era dia sim, dia não, era dia sim, dia sim. Todos os dias estavam com Jesus, todos os dias também estavam uns com os outros, e toda a gente se conhecia. E eu acho que se fosse eu no lugar de um deles, eu dizia logo: de certeza que é o Sérgio, ou de certeza que é o Lucas, ou assim. A verdade é que eu acho que seria um bocado assim. Mas os discípulos foram para outro campo, que é, eles olharam para eles próprios e disseram: por acaso sou eu? E isto é extremamente interessante, porque primeiro percebemos que a influência de Jesus para com eles levou-os a olhar para eles próprios e não a olhar tanto para a pessoa que estava ao seu lado. E eu acho que este é um dos grandes desafios da nossa geração e do nosso tempo, que é nós termos a capacidade de perguntarmos a nós próprios se realmente sou eu, Senhor. Porque nós somos aquelas pessoas, e eu falo por mim, que infelizmente traímos Jesus tantas vezes. E aqui nós não traímos Jesus por dinheiro, nós não traímos Jesus a vendê-lo para os fariseus, para os fariseus não, para os sacerdotes, para eles poderem matar Jesus. Não é nada disso, mas nós traímos Jesus quando nós pecamos, quando nós devemos fazer o bem e não fazemos, quando Deus nos ordena fazer coisas e nós não fazemos, quando nós mentimos, quando nós murmuramos, quando nós enganamos o nosso patrão, quando nós enganamos os nossos clientes, nós estamos a trair Jesus. Quando nós pecamos, nós estamos a trair Jesus.
E é importante nós percebermos, se nós estivéssemos com aquelas pessoas que nós convivemos, que nós realmente conhecemos bem há muitos anos atrás, e Jesus estivesse a partilhar uma refeição connosco, ou o nosso líder, o nosso pastor, estivesse a partilhar uma refeição connosco, e ele dissesse assim, olha, eu estou quase a morrer, ele qualquer dia está assim, que ele já tem quase 60, mas ainda tem mais uns... Falta quantos anos? Faltam 60 ainda faltam outros 60. Imagina ainda daqui a 59 anos e 6 meses, olha, eu estou quase a ir, mas antes de eu ir, um de vocês vai me trair. E tu conhecias todas aquelas pessoas que estavam naquele jantar ou naquele almoço, e será que tu olhavas para ti próprio e dizias, fogo, eu sou um bocado desgraçado, eu se calhar, posso ser eu, pode-me calhar a mim na rifa. Ou será que nós íamos olhar para a pessoa que estava ao nosso lado, que nós conhecemos todos os defeitos deles, até melhor que os nossos defeitos, porque parece que às vezes nós nos esquecemos dos nossos próprios defeitos, e olhávamos para ele e nós podíamos não dizer nada, mas nós iríamos dizer assim, olha, de certeza que é o João António, ou de certeza que é a Maria Antónia, de certeza que seria o Sérgio. Ou nós teríamos a capacidade de olharmos para nós próprios e dizer, eu tenho erros em mim, eu tenho falhas em mim, eu infelizmente era pessoa para isso. E esta era uma reflexão que eu gostava que nós hoje pudéssemos fazer. E então, o primeiro ponto que eu gostava de transmitir é que Deus nos chama para fazermos um autoexame a nós próprios. Isto é muito interessante porque em Salmos 139, 23 e 24 diz assim, sonda-me, ó Deus, tu que conheces o meu coração. Isto não fala sobre nós olharmos para os outros, fala sobre nós olharmos para nós próprios. O Evangelho fala sobre nós olharmos para nós próprios. Há outro texto que diz, tu queres tirar a trave não é a trave temos nós, o ergueiro no olho do teu irmão e tens uma trave gigante no teu olho. É como se tivesses um tronco gigante daqueles que caíram aí, dos pinheiros enormes, nos nossos olhos, e nós queremos tirar uma farpa dos olhos dos outros. Será que Deus convida-nos a fazermos uma autoanálise a nós próprios, uma autorreflexão sobre como é que está a nossa vida espiritual, uma autorreflexão como é que está a nossa família, uma autorreflexão como é que tu estás no teu trabalho, o que é que tu tens feito na tua família para a unidade da tua família, para trazer as pessoas mais para Cristo da tua família, o que é que tu tens feito no teu trabalho para que as pessoas se possam aproximar mais de Deus, para que tu possas ser realmente um reflexo de Cristo, em vez de nós apontarmos o dedo e dizermos assim, olha, se eu tivesse um patrão diferente que não me fizesse a vida negra, eu poderia ser um reflexo de Jesus no meu trabalho. Mas não, Deus convida-nos não a olharmos para os outros, mas a olharmos para nós próprios. Deus convida-nos a fazer uma autorreflexão. Tanto que Paulo, em Coríntios, quando fala sobre a ceia, ele diz, antes de tomares a ceia, ele não diz examina a pessoa que está ao teu lado, porque Deus não nos chamou para sermos juízes uns dos outros. Deus chamou-nos para ser juízes de nós próprios. Então, na ceia, e nós lemos todos os meses, mas parece que mesmo assim, eu acho que às vezes quanto mais nós falamos, menos nos apercebemos. Mas Deus hoje quer nos convidar a que nós possamos nos examinar a nós próprios, para que nós possamos olhar para nós próprios, para que nós possamos dizer, Senhor, porventura sou eu que te posso trair, porque nós conseguimos olhar para nós e vermos defeitos. E este é que é o grande facto. Quando nós estamos focados em nós próprios, nós não conseguimos ver os erros dos outros. Mas quando nós só estamos focados nos erros dos outros, nós não conseguimos nos focar nos nossos erros e nas nossas falhas. Então o convite de Jesus é que nós possamos nos examinar a nós próprios. E quero-te dizer uma coisa, Deus hoje está disponível para te ajudar a mudar. Mas isso só acontece quando nós somos humildes o suficiente para olharmos para nós próprios, olharmos para dentro e dizermos assim, Senhor, eu tenho que mudar isto, eu falho nisto, eu falho naquilo, eu sou mentiroso, eu sou adúltero, eu sou murmurador, eu traio a minha mulher, eu vejo pornografia, whatever. Seja qual for o teu erro, a tua falha, Deus hoje convida-te a seres humilde o suficiente para reconheceres com Ele a tua falha. Nós não temos que chegar aqui e dizer, olha, eu traí a minha mulher, se fosse o caso. Nunca aconteceu, querida, isto é só um suponhamos. Eu traí a minha mulher. Eu não tenho que expor isso, eu tenho que expor isso depois à minha mulher, porque eu falhei com ela. Mas nós temos que expor as nossas falhas ao Senhor. E nós vemos aqui que os discípulos perguntavam diretamente a Jesus, sou eu, Senhor? Ou seja, João perguntava, sou eu, Senhor?
Pedro perguntava, sou eu, Senhor? Mas todos eles perguntavam, sou eu, Senhor? Sou eu, Senhor? E nós hoje temos que perguntar, Senhor, porventura, sou eu? Temos que ser humildes o suficiente para reconhecer as nossas falhas e os nossos erros e onde nós precisamos de mudar os nossos corações. É por isso que nós cantamos, faça a tua vontade em mim. Senhor, faz a tua vontade em mim. Mas isso só acontece quando nós nos rendemos ao Senhor. Percebem? A ponte deste tema diz, faz a tua vontade em mim, como o vento vem, transforma, muda a minha vida. Mas começa, eu rendo-me a ti. E quando nós nos rendemos a Deus, significa que nós nos abrimos completamente. Nós transmitimos tudo aquilo que está de mal na nossa vida. Porque é interessante porque Deus conhece-nos melhor do que nós próprios. Mas Deus precisa que nós olhemos para nós próprios e lhe digamos, Senhor, eu falho nisto, eu peco nisto, eu penso isto, eu tenho este mal íntimo, por isso ajuda-me a mudar. E aí o Senhor vai olhar para ti e vai ajudar-te no teu processo de transformação. Por isso quero-te dizer uma vez mais, antes de olharmos para os outros, vamos olhar para nós próprios. E a questão que eu coloco hoje é, como é que está o meu coração hoje? Como é que nós estamos? Será que nós estamos a olhar para os outros ou nós estamos a olhar para nós próprios? Será que a nossa fé é efetivamente real? Ou será que só somos, ou estamos tão habituados a esta rotina de igreja que somente vivemos a rolar em velocidade de cruzeiro? E esta é a questão que eu vos gostava que vocês pudessem refletir. Então o primeiro ponto é, nós somos chamados a fazermos um autoexame, uma autoanálise a nós próprios. O segundo ponto é o perigo de fazermos parte, mas o nosso coração estar longe. Isto é muito interessante porque os discípulos partilhavam a vida com Jesus durante 3 anos. Mas mesmo assim eles reconheciam que não estavam assim tão próximos de Jesus. O melhor exemplo sobre isto é o filho pródigo, em que ele estava a viver na casa do pai, juntamente com o seu irmão, com todas as regalias, com tudo o bom que tinha a casa do pai, mas o seu coração já estava longe da casa do pai. Então ele pediu o dinheiro e pediu a parte da herança e ele foi viver a vida, e toda a gente conhece este texto. Mas a verdade é que nós podemos correr um risco de nós estarmos perto do Senhor, mas não estarmos com o Senhor. Nós estarmos perto da igreja, mas não estar com a igreja. Nós estarmos a viver ritos cristãos, mas não estarmos a viver Cristo e não termos Cristo em nós. Estar presente e fazer parte não por si só significa que o nosso coração está ali. Isto é importante termos em consideração, porque, sem dúvida, se o nosso coração está ali, nós vamos fazer parte. Mas nós podemos fazer parte sem o nosso coração estar lá. E este é um desafio que nós temos que fazer esta autoanálise. Ou seja, será que eu faço parte, mas o meu coração não faz parte? Será? É a grande questão que eu gostava de vos colocar hoje. Porque é verdade que se o nosso coração está com o Senhor, se o nosso coração está com a igreja, nós fazemos parte. Isso é inevitável. Também não existe o contrário, que é o meu coração não faz parte e consequentemente, ou seja, se o meu coração está na igreja, eu vou estar na igreja. Se o meu coração está em Cristo, eu vou estar em Cristo. Não existe o meu coração estar em Cristo e eu não estar em Cristo. Ok? Existe eu estar a viver os ritos da igreja, ou viver a vida de igreja, fazer parte, ser voluntário, falar de Jesus às outras pessoas, cumprir os mandamentos do Senhor. Faz parte eu viver assim e não ter o meu coração ligado ao Senhor. Porque os fariseus viviam desta maneira. Mas não existe o meu coração estar com o Senhor e eu não fazer essas coisas. Ok? Também é importante termos consciência. Que é, eu posso dizer assim, isto é um problema que temos hoje na nossa sociedade cristã, que é, eu vivo com o Senhor, eu faço as minhas orações em casa, eu vivo de forma a que não peque, mas eu não faço parte da igreja, eu não estou com os meus irmãos, eu não sou luz no meu trabalho, eu não falo de Jesus a ninguém, mas eu tenho bué Jesus no meu coração. Se eu tenho bué Jesus no meu coração, eu faço as coisas.
ok? Mas nós podemos, não existe ao contrário, que é, eu não faço as coisas, mas tenho Jesus. Isso não existe. Mas existe, eu faço as coisas e não tenho Jesus no meu coração. E este é um desafio, principalmente para quem nasceu na igreja como eu, em que estamos habituados a fazer igreja desde criancinhas. Ou então nós que já estamos na igreja há 300 anos, grandes dinossauros, como eu costumo dizer. E vivemos uma vida de igreja, mas não vivemos uma vida de Cristo. E este é um desafio que nós temos que perceber. Se nós estamos na casa do Pai, mas se o nosso coração está lá, ou se o nosso coração está fora. E então este é o desafio que eu também gostava de perceber da vossa parte e que nós possamos ter esta autoanálise, que é se nós estamos ou não estamos a correr o risco de fazermos parte, mas o nosso coração estar longe. Este é o desafio que eu gostava que nós pudéssemos refletir. Ou seja, vamos para a autoanálise outra vez. Senhor, será que sou eu que tenho o meu coração fora da casa, mas estou dentro da casa? Vamos fazer esta autoanálise. O terceiro ponto que eu gostava que eu gostava de vos partilhar hoje é a pergunta que é o primeiro passo para o arrependimento que transforma. Sou eu, Senhor? Esta é a primeira questão que nós temos de colocar e este é um sinal de humildade da nossa parte. E a Bíblia diz em 1 João 1,9, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Isto é tão interessante porque nós podemos ser as piores pessoas do mundo. Podemos fazer os erros mais macabros que existem. Mas mesmo assim, o Senhor está disponível para nos perdoar. O Senhor está disponível para nos dar uma nova oportunidade. Isto é que é tão interessante no Evangelho. Mas para isso, nós temos que chegar a Ele de forma humilde e temos de confessarmos os nossos pecados. E temos que ser nós a dizer, sou eu, Senhor. Temos que admitir o nosso erro perante o Senhor. Em Provérbios 28:13 diz que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Ou seja, se nós não temos esta humildade para com Cristo e dizer assim, olha, Senhor, o meu coração está cada vez mais longe de Ti. Eu não sinto a Tua presença. Eu venho à igreja, mas eu não sinto absolutamente nada. Eu olho para as pessoas, só vejo maldade. Eu olho para todo lado e a minha vontade é só fugir. É só fugir, é só fugir. Nós temos que ser abertos com o Senhor. Nós temos que colocar isto no seu trono. E não vale a pena nós pensarmos que a nossa vida vai ser transformada e que nós vamos virar o ciclo e vamos mudar e vamos dar uma volta grande na nossa vida se nós continuarmos a encobrir os nossos pecados. E aqui não estou a falar de nós, uma vez mais, e digo, não temos que abrir o pecado ao mundo. Não temos que dizer a todas as pessoas a porcaria que nós fazemos. Mas nós temos que falar com o Senhor, abrir o nosso coração com o Senhor. E aí sim, o Senhor vai perdoar os nossos pecados e nos vai ajudar a fazer aquilo que nós cantamos, que é fazer a sua vontade em nós. E a questão que eu te quero colocar hoje é, o que é que tu precisas de confessar hoje a Jesus? O que é que Deus falou à tua vida e que tu ignoraste? Esta é as questões que nós hoje temos de colocar na nossa vida. E estejamos nós hoje na igreja pela primeira vez ou estejamos nós na igreja há 300 anos como um dinossauro. Porque um pecado escondido, ele somente cresce. É como a mentira. Se vocês pensarem em mentira, para nós conseguirmos manter uma mentira verdadeira, nós temos que continuar a mentir. Certo? Temos que ir inventando e tal. Temos que ser pessoas muito idiotas. E então aquilo acaba por aumentar. E da mesma forma, quando nós mantemos o nosso pecado escondido do Senhor, quando nós mantemos o nosso pecado escondido do Senhor, isso não faz com que Ele se mantenha ao mesmo tamanho, mas Ele só vai aumentar, porque quando tu fores ao Senhor e não confessaste o teu pecado, estás-lhe a dizer coisas que são mentira. Porque estás a dizer, olha Senhor, eu entrego-te a minha vida, perdoa os meus pecados, eu quero viver para Ti, e só estás a aumentar. Estamos a mentir para o Senhor. Estamos a mentir, e aumenta, e aumenta, e aumenta. Mas é tão simples, porque quando nós confessamos, seja o erro que for na tua vida, seja a situação que tu estejas a viver, que pareça impossível dar a volta quando nós chegamos ao Senhor e somos 100% transparentes e dizemos, Senhor, olha, a minha vida está neste estado, eu não encontro solução, ajuda-me a mudar. Isso faz com que esse pecado seja perdoado e a tua vida é transformada. Por isso eu quero te desafiar hoje, para que hoje tu possas confessar
aquilo que tu tens há muito tempo para confessar ao Senhor. Eu quero desafiar para que tu coloques em prática aquilo que Deus tem falado à tua vida e que tu tens ignorado. E por fim, e o último ponto é a graça que restaura. Em Hebreus 4,16 diz: cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça. Eu quero te dizer que o Senhor, Ele tem um favor para ti que tu não mereces, mas Ele está lá reservado para ti. Por isso eu quero te dizer, independentemente da situação que tu estás a viver, independentemente de como é que tu estás hoje, se tu chegares com confiança, e podemos chegar com confiança, porque sabemos que através do seu perdão, através do seu sacrifício, nós vamos encontrar salvação, nós vamos encontrar perdão. Em Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Ou seja, nós somos salvos, nós encontramos a solução, nós encontramos a salvação, o perdão através da graça de Deus. Por isso é que nós podemos chegar com confiança ao Senhor. Porque nós sabemos que nós vamos lá chegar e nós vamos receber o seu perdão. Não é porque nós merecemos, porque nós não merecemos mesmo. Mas Ele tem o perdão reservado para ti, se nós confessarmos os nossos pecados, se nós formos humildes e sinceros com Ele e nós pedirmos perdão. Ele hoje está disponível para te perdoar. Posso ouvir um amém, igreja? Amém. Porque, e diz também em Romanos 3:24, somos justificados gratuitamente pela graça. É de forma gratuita para nós, mas teve um alto preço. Essa é a verdade. É gratuito para nós. Parece que hoje é tão fácil acedermos ao perdão. Parece que hoje é tão fácil acedermos à graça de Deus. Mas ela foi muito cara. Ela custou a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela custou muito. Mas eu quero-te dar um desafio. E quero dizer uma coisa. Apesar dela não custar dinheiro, nós, seres humanos, não estamos habituados, nem estamos formatados para sermos humildes por natureza. Nós não estamos formatados, nem somos por natureza, facilmente admitimos os nossos erros. Ou alguém facilmente admite o seu erro aqui? Será que sou o único que gosta que somos teimosos? Sim ou não? Ninguém gosta de dizer que é mentiroso, ou que é malandro, ou que é aldrabão. Alguém gosta de dizer isso? Alguém admite isso com uma facilidade grande? Alguém já ouviu algum político que não seja honesto a admitir que era desonesto? Alguém? Enganou. Mas a verdade é que nós somos iguais a esses políticos. Porque nós temos muita dificuldade de chegarmos ao Senhor e dizermos o que nós realmente somos. É de graça, mas não é fácil. Há coisas que são de graça, mas não são fáceis. Mas este é o nosso desafio. O Senhor pagou um preço muito superior por nós, em que nós simplesmente temos que baixar a nossa guarda, temos que tirar as nossas listas aqui de capitães e que somos isto ou somos aquilo, e temos que chegar a Cristo da forma como nós somos, que somos miseráveis, desgraçados, pecadores, e Ele aí vai encontrar, e aí nós vamos encontrar a sua graça em nós. Porque acreditem, nós sem Cristo não valemos absolutamente nada. O preço foi alto para pago por alguém que não vale nada. Foi muito alto, mas nós não valemos absolutamente nada. Então, para que é que vamos andar longe do Senhor se temos esta facilidade, que é simplesmente baixarmos a guarda, sermos realmente quem somos e entregarmos a nossa vida ao Senhor e dizermos: olha Deus, transforma a minha vida, transforma o meu coração. Para que continuar uma vida falsa, uma vida dupla? Se Deus tem tantas bênçãos para nós, Deus tem o seu amor, o seu perdão, Deus, Ele promete estar connosco em todos os momentos, sejam difíceis, sejam fáceis. Para que mantermos esta duplicidade de vida? Não vale a pena. E este é o convite que eu te quero fazer hoje. Eu pedia que todos pudéssemos ficar de pé e pedia que a banda pudesse subir e que nós possamos realmente voltar para a questão central, que é: Senhor, sou eu que te vou trair? E eu pedia que tu, no lugar onde tu estás, pudesses fechar os teus olhos e pudesses começar a fazer esta reflexão: Senhor, eu tenho falhado nisto, eu sou pecador nisto, eu sou pecador naquilo, mas hoje eu quero vir ao teu trono e eu sei que eu vou encontrar graça. E Senhor, ajuda-me, porque sem ti nada faz sentido. Em Isaías 1:18 diz que: venham então ter comigo e conversemos,
por mais profundas que sejam as vossas manchas do vosso pecado, e eu poderei tirá-las e torná-los tão limpos como a neve ao cair. Ainda que estas manchas sejam vermelhas como o carmesim, poderei torná-las brancas como a mais branca lã. O povo aqui estava em Isaías, isto é Isaías a falar por Deus, na qualidade de profeta. O povo aqui estava muito pior do que qualquer um de nós aqui. E o Senhor diz assim: independentemente de como tu estejas hoje, eu consigo gerar-te uma nova oportunidade. Eu consigo transformar o teu perdão em esquecimento para o Senhor. Eu consigo perdoar o teu perdão. Eu consigo colocar as tuas vestes que estão manchadas, estão vermelhas, desgraçadas, em algo branco. Deus tem hoje isso preparado para nós. Simplesmente, se nós colocarmos esta questão: sou eu, Senhor, de uma forma humilde e verdadeira. Vamos ser verdadeiros com Cristo. Ele conhece o nosso coração, Ele sabe como nós estamos e como nós somos.